exatamente com essa lâmina que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que está melhor que essa que está na caixa. Então eu sugiro que vocês olhem essa também, ok? Para se achar principalmente a mácula densa, para se achar a diferença entre o capilar e o segmento delgado, eu acho que ela está mais didática. Fora que essa lâmina tem raio medular, e aí é importante porque a gente tem que falar lobo e lóbulo, e essa que vocês vão ver não está bem didático, os raios não estão bem didáticos esses raios medulares. Então assim, eu sugiro que vocês comecem por aquela. Tudo bem? Tá. Essa então vai ser a primeira lâmina que nós vamos explorar com assuntos que a gente ainda não viu. Esses dois cortes histológicos eu já mostrei para vocês, porque eu falei que basicamente o que vai diferenciar um ureter de uma bexiga é a musculatura, porque o resto da parede é igual, né? Enquanto o ureter ele vai ter uma musculatura que a gente chama de helicoidal de passo longo mais interna, helicoidal de passo curto mais externa, a bexiga tem músculo liso, mas não em arranjo helicoidal, em todos os sentidos, ela tem camadas, para permitir a expansão desse órgão e ele abrigar temporariamente a urina. Então faz sentido e justifica ter essa musculatura toda bagunçada, né? Essa musculatura lisa. É a única diferença, basicamente, que tem entre eles. Então, se eu mostro maior aumento da parede, não dá pra gente falar sem olhar para essa musculatura lisa. Tudo bem até aqui? São bem simples esses dois cortes histológicos. Agora, o rim é mais trabalhoso por conta de ter mais coisas pra gente observar, explorar e reconhecer aí nesse órgão, né? Tá, mas você vai ter dificuldade alguma. Vamos seguir em frente. Quando a gente, então, olha os rins, a primeira coisa que vem em mente é como é que eu sei que é rim, né? E rim exclusivamente tem essas estruturas que eu circundei aí em verde, algumas, né? Então, com exclusividade, os rins contêm os corpúsculos renais. Tudo bem? Nenhum outro órgão vai ter isso aí, né? E quando a gente olha o corpúsculo renal, é essa estrutura arredondada, que contém um espaço em branco lá, que não é artefato de técnica, tudo bem? E contém também, além do espaço em branco, um tufo de capilares que é chamado de glomérulo. Então, tudo é um corpúsculo renal. E ele contém um glomérulo lá dentro. Tudo bem até aqui? Por exemplo, se você circundar sem o espaço em branco, ele fala o glomérulo. Só o glomérulo. Exatamente. Tá, ele tem uma cápsula, porque é uma glândula, a gente já sabe, glândula, órgão, né? Estroma, parênquima. Ele é totalmente epitelial, que vocês vão ver ali. E na verdade, esse epitélio não está voando, sempre tem que ser acompanhado por conjuntivo, que a gente sabe, né? Então, um dos componentes desse estroma é a cápsula, que vai emitir septos ou trabéculas, mas eles não vão subdividir naquele lobo e lóbulos que a gente está acostumado, principalmente nos lóbulos, né, que a gente vê microscopicamente. Ali nos rins, a ideia ou a definição de lobo e lóbulo é outra história, tudo bem? Entre essas estruturas que está em menor aumento, a gente consegue enxergar nesse aumento, nós temos então o estroma intersticial. Tudo bem até aqui? Que é onde tem então, na verdade, onde vão estar presentes, por exemplo, os capilares da região cortical, os capilares da região medular, os vasos mais calibrosos, que não são capilares, e assim vai. Todos os túbulos, todos os corpúsculos renais estão circundados por esse estroma intersticial. Tudo bem até aqui? E estroma intersticial é frouxo, o tecido conjuntivo, rico em colágeno 3, aquela velha história que você já sabe. Alguma dúvida? Não? Tá. Então nós temos aí essa cápsula que é bem visível. Algumas regiões a cápsula está um pouquinho solta, despregada, mas não compromete em nada. Tentem ver uma região onde ela não tem esse artefato, né? Mas ela existe aí externamente aos rins. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então. Para a gente dar sequência, vamos só relembrar, nesse esquema, a diferença que existe entre túbulo urinífero e néfron. Porque a gente vai encontrar eles aí dentro, e a gente tem que colocar quais partes moram na região cortical, quais partes do mesmo moram na região medular. Tudo bem? Tá, qual é a diferença? O túbulo urinífero é tudo que a gente está vendo aí. Tanto esse que está em uma tonalidade rósea, que é o néfron, tudo isso é o néfron, mais o ducto coletor, que é o que está alaranjado, o amarelado. Eu cheguei a falar que alguns livros subdividem túbulo e ducto coletor. Eu chamo tudo de ducto coletor, para a gente não ter que ficar pensando em mais uma outra história, né?
Então, por exemplo, o que seria o túbulo coletor? Isso que está chegando após a parte contorcida do distal. E o maior seria o ducto coletor. Tudo bem? Para facilitar, eu chamo tudo de ducto. Alguma dúvida até aqui? Sério, eu fiquei na dúvida. O néfron é tudo, tá? O néfron está todo em rosa, Todo em tudo rosa. isso. Então, tirando o ducto coletor, é só o néfron. É só o néfron. Ah, entendi. Obrigado. Tudo é o túbulo linífero. Obrigado. Então, o túbulo linífero é o néfron mais o coletor. Ok. Entendeu? Uhum. Tá. Tudo isso é epitélio. Tecido epitelial. Então, ele não está voando. Tem um estroma intersticial rodeando todas essas partes. Tanto do néfron como do túbulo linífero, né? Vamos olhar o néfron. Repare que o autor ele desenhou esse róseo de diferentes tonalidades, para realmente a gente conseguir diferenciar as diferentes partes do néfron. Tudo bem? Vamos começar por essa arredondada. Como que eu chamo tudo isso? Corpúsculo renal. Ok? Então, como é que um corpúsculo renal aparece? Vocês vão ver lá na embriologia quando vocês estiverem na aula. Pense numa bola murcha, tá bom? E eu empurro com a mão essa bola, que é o que o desenho está mostrando aí. Uma parte da bola, que é essa mais externa, ela vai formar o que a gente chama de cápsula do corpúsculo renal. Ou mais especificamente, a lâmina ou o folheto parietal do corpúsculo renal. E a gente consegue classificar ou olhar para esse epitélio, que é o epitélio da cápsula, e classificar ele quanto ao número de camadas e quanto à forma das células. E a gente vê isso perfeitamente no corpo histológico. É um epitélio simples pavimentoso que está aí presente. Tudo bem? Está revestindo o glomérulo? Corpúsculo renal. O glomérulo está lá dentro. Estou falando desse aqui de fora. Essa estrutura fora. A estrutura fora está revestindo o quê? Ela é o corpúsculo renal. Ah, ela é? O corpúsculo tem dois epitélios. Eu estou falando do primeiro. Sim. É o epitélio da lâmina parietal, o folheto parietal do corpúsculo renal. Tudo bem? E esse interno aqui, ó, porque era uma bola que eu empurrei. Fico abraçando aí a minha mão, dá para entender isso, né? Esse interno aqui, que agora eu vou passar em contato com o glomérulo está em vermelho. Esse outro interno aqui é a lâmina ou o folheto visceral do corpúsculo renal. E ele a gente não classifica, porque esse epitélio é modificado. Então, lâmina visceral, ou folheto visceral do corpúsculo renal é igual, é sinônimo de podócitos. As células que estão em contato com o glomérulo, abraçando eles, são os podócitos. Tudo bem? Então, todo o corpúsculo renal tem dois epitélios. O da cápsula e o que está em contato com o glomérulo. Já já a gente vai olhar e vai ver isso com detalhe. E todo o corpúsculo renal tem o glomérulo, olha ele aí dentro, que é um tufo de capilares. Esses capilares que são fenestrados, eles são originados de um vaso. Alguém lembra qual é o vaso que origina? Arteríola. Está chegando ali. Aferente. Né? A gente não sabe nesse esquema quem é quem. Ele não está mostrando quem é aferente com quem é eferente. Tá, mas vamos pensar que é essa. Estou chutando. Se capilariza, forma um glomérulo e sai de novo como uma arteríola eferente. Então a que chega é a aferente e a que sai é a eferente. E nós já falamos qual é a importância dessa eferente. O que vai acontecer agora depois dela? Ela é um vaso porta. Né? Quem são os capilares que ela vai formar? Na região cortical, os peritubulares. O próprio nome está falando, capilar peritubular. Ele está revestindo ou em contato com quem? Com túbulos, não é? Túbulos renais. Quem são eles? O proximal e o distal. Só que a porção contorcida deles. E o outro, a outra arteríola eferente, uma outra, ela vai originar os capilares da medula. E esses capilares são chamados de vasos retos. Não estão aqui sendo mostrados. Já já a gente vai falar. Tudo bem até aqui? Tá, vamos olhar a sequência do néfron. As porções contorcidas associadas aí ao néfron, elas estão nessa tonalidade rosa mais clara. Eu tenho a porção contorcida do proximal e a porção contorcida do distal.
Eu não chamo mais túbulo contorcido proximal e túbulo contorcido distal. Eu chamo de túbulo proximal e túbulo distal, que tem a porção contorcida e a porção retilínea, os dois, né? Então vamos lá, a porção contorcida do proximal, aí vem a porção retilínea dele. O que o autor fez aí? Desenhou ou colocou uma cor mais evidente, mais forte, na porção retilínea do proximal. Tudo bem até aí? A sequência agora, o segmento delgado da alça do néfron, que está na mesma cor do proximal, da porção retilínea. E a porção ascendente ou retilínea do distal. E depois vem a porção contorcida do distal, que deságua no coletor. Esses três constituintes, a porção descendente e retilínea do proximal, mais o segmento delgado da alça do néfron, mais a porção ascendente e retilínea do distal, formam a alça do néfron, a antiga alça de Henle. Eu coloquei um X aí porque a gente não chama mais assim. E coloquei um X aí na cápsula de Baumann, porque a gente não chama mais também de cápsula de Baumann, a gente chama de cápsula do corpúsculo renal. Tudo bem? Então o autor desenhou a alça do néfron diferente da cor do proximal e do distal das suas porções contorcidas. Mas para mostrar que cada alça do néfron tem três constituintes para formar a alça como um todo. E o proximal e o distal fazem parte dela. Porções retilíneas. O que mais que o autor fez aí? Ele fez um tracejado para mostrar o córtex renal e a medula renal, né? Quem são os constituintes do néfron que moram no córtex renal? Vamos falar no parênquima cortical, porque é parte funcional. Quem são eles? As partes contorcidas do proximal e do distal e o corpúsculo renal que contém o glomérulo. Tudo bem? Na medula, quem que mora na medula em relação às partes do néfron? As alças do néfron. E aí, do que ela é formada? Pelas porções retilíneas do proximal e do distal, mais o segmento delgado. Por que eu estou falando isso? Não adianta ir lá na medula, no corte histológico, e ficar tentando procurar corpúsculo renal. Não existe corpúsculo renal na medula. Como não existe a alça do néfron na porção cortical. Né? Então, cada um vai ocupar uma região do rim. Ok? Era só um minutinho. E vamos olhar o coletor. O coletor, ele está tanto na porção cortical quanto na porção medular. O próprio desenho está mostrando o esquema. Só que ele é um componente, um constituinte da medula. Então, se ele estiver na medula, propriamente dita, ele vai estar na pirâmide medular. Se ele estiver na região cortical, ele vai estar numa continuidade dessa pirâmide que se projeta, sai da pirâmide e se projeta para a região cortical. Como é que eu chamo isso? Raio medular. Então ele mora lá na região cortical, numa medula, que é denominada de raio medular. Pode falar, Davi. Mas você não chama o raio medular aqui? Não, raio medular. O próprio nome, raio medular, a medula. É que ele se projeta para o córtex, mas é medula. Né? E, existe parênquima na parte renal? Sim. Quem é o parênquima aqui? O corpúsculo renal, o parênquima é parte funcional. O corpúsculo renal, as porções contorcidas do proximal e do distal e o coletor, isso é parênquima. E eles moram dentro de um estroma, tudo revestido, envolvido por estroma intersticial. É uma outra Estroma e parênquima, né? Tudo bem? E a medula, quem é o parênquima da medula? O coletor com as alças do néfron. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Depois que... Depois arteriolar aferente vem o glomérulo, não. Eferente, dois tipos de redes de capilares. Os peritubulares que moram no córtex, peritubular, porções contorcidas. E os vasos retos, que são capilares que estão associados com as alças do néfron. O nome dele é vaso reto. Tipo, se a senhora perguntar para vem depois da coluna referente. São essas duas coisas. Não é só o... Se eu te mostrar na região cortical, você só vai falar do capilar peritubular. Se eu te mostrar na região medular, você só vai falar do vaso reto. Se eu te falar na totalidade, você tem que pôr os dois.
Exatamente. Arteríola eferente é um vaso porta, tudo bem? Separa duas redes de capilares. Uma é o glomérulo. E o tipo de capilar é mesmo qual? Fenestrado. E a outra rede, uma é capilar peritubular ou é vaso reto. E esses capilares são contínuos. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Pois não. Professor, pericito vai ter. Pericito está associado em capilar contínuo, vênula pós-capilar. Não tem essa história aí de pericito. Ok? Posso seguir? Para falar para você, olha, não tem nenhum. Você pode ter. Mas assim, não é comum você falar pericito aí nessa região. Ok? Aí de onde que vem, por exemplo, a célula tronco que vai substituir uma célula, mitose dessas células aí. Okay? Vou seguir. Tá. Esse tubo urinífero aqui, tudo, foi encaixado nesse rim. Que região é essa do rim? Daqui aqui, ó. Córtex. E aqui, medula. Ou isso é uma pirâmide de um rim unilobar, não dá pra gente falar. Ou é uma pirâmide só uma pirâmide de um rim multilobar. Mas a gente está vendo uma pirâmide, vocês concordam? Então, uma pirâmide aí, um triângulo. E aí o autor encaixou o túbulo urinífero aí, para mostrar as estruturas que moram na região cortical, que a gente já falou. Corpúsculo renal, porções contorcidas do proximal e do distal. Quem mora lá na pirâmide? As alças do néfron, não era isso que a gente tinha falado? E o coletor que está aqui do lado, que é túbulo urinífero aí, ele mora tanto na cortical quanto na medular, mas ele é medula, pirâmide, né? Na região medular, pirâmide, e na região cortical, raio medular. Tá aí. Tudo bem? Tá. Isso aqui é um corte histológico curado por hematoxilina e eosina de uma das regiões dos rins. Qual é ela? Córtex. Como é que eu sei? Por causa dos corpúsculos renais. Essa é a outra região da medula. Repare que eu vejo um monte de estruturas tubulares. Mas aqui essas estruturas são cortadas transversalmente. Pode ser que vocês encontrem elas cortadas longitudinalmente. Mas não tem corpúsculo renal aí. E essa é de uma junção córtico-medular. Aqui os raios medulares estão subindo na região cortical e aqui já começa a medula. Né? Então, vocês vão encontrar essas três regiões dos rins que vocês vão ver. Só cortical, só medular e uma região que fica entre a cortical e a medular, onde vocês vão ver os raios subindo. Tudo bem? Então, só licença um pouquinho, pessoal.
Tchau. Sistema porta-areia. Eu faço duas capilares, duas redes capilares. No caso, aqui tem um vaso porta-areia. É diferente. Quem vem antes dela? O Homero. Quem vem depois dela? Depende. Ou é o capilar ventricular, ou é só são os capilares. Na região cortical são os Cara, eu tenho capilares certeza que na ventriculares. USP não tem isso. Pessoal, voltando. Eu só coloquei isso aqui porque vocês vão ver, vão encontrar nos cortes histológicos essas diferentes regiões. Não acho difícil saber quem é quem. O que é região cortical, o que é região medular. É mais fácil ainda quando vocês encontrarem a região medular cortada longitudinal do que transversal. Mas vocês vão ver cortada transversal também, nos rins. Ok? Vamos seguir então. Deu para entender que nós encaixamos o tubo urinífero nessas regiões? Eu tenho que saber qual porção fica em qual região tem? Não tem como. Não tem como. Ok? Tá, vamos seguir. Existem dois tipos de néfrons. Os corticais, o próprio nome fala, e os justamedular. No homem, os néfrons corticais representam 85%. E os justamedulares, 15%. Qual é a diferença entre eles? No tamanho do segmento delgado da alça do néfron. Os corticais apresentam uma alça do néfron com segmento delgado pequeno. E nos néfrons justamedulares apresentam um segmento delgado longo. O que isso ajuda? Quanto maior for o segmento delgado, maior a capacidade de absorção ou reabsorção de sódio e automaticamente a água cede o sódio. Ou seja, guarda-se muita água e aí o indivíduo não tem que ficar repondo essa água por muito tempo. Esse é o grande problema. Por que a gente tem que o tempo inteiro estar tomando líquido? Porque os nossos néfrons são predominantemente corticais. E são os que, pensando em desenvolvimento embrionário e fetal, os mais jovens aparecem bem depois, enquanto que os justamedulares aparecem primeiro, durante o desenvolvimento embrionário e fetal. Acho que a professora Alba vai mostrar isso para vocês. Vocês já tiveram aqui, ela deve mostrar, ok? Então existem esses dois tipos. Diferentemente do homem, o camelo, o dromedário, os que vivem, animais que vivem no deserto, com pouco acesso à água, eles vão apresentar os rins com um segmento delgado muito mais longo, os justamedulares que predominam aí, o que faz eles não dependerem de grandes acessos à água, a sorte deles, né? Por isso eles ficam muito tempo sem beber água. Tudo bem? Pois não. Não transiciona, sempre fixo. Posso seguir? Então, a única diferença deles é o tamanho do segmento da alça do néfron. O segmento delgado. Tá, vamos já pensar. Onde que mora mesmo o corpúsculo renal? Córtex. O autor desenhou de novo tracejado aí, ó. Córtex. As porções contorcidas do proximal e do distal. Córtex. Como que chamam os capilares que moram aqui nesse estroma? Peritubulares, né? Que a gente já viu. E esse coletor, ele mora onde aí? No raio medular, que é uma continuidade da pirâmide medular no córtex, né? Vamos pensar na medula. Olha os componentes da medula com os constituintes da pirâmide medular, né? As alças do néfron, elas estão aí, com suas três partes. O segmento retilíneo, ascendente e descendente do proximal e do distal e o delgado. Tudo bem? São os três. Só que o delgado no néfron justamedular é muito maior do que o segmento delgado do néfron cortical. Tudo bem até aqui? Olha agora, o segmento delgado sempre vai estar na pirâmide medular. Eu não encontro o segmento delgado no raio medular. Deu para entender o que eu falei? Raio medular só vai ter quem? O raio, que continua sendo medula. Quem que vai ter o raio? O coletor, as
porções retilíneas do proximal e do distal eu posso encontrar num raio medular. Mas o segmento delgado de todos os néfrons moram na pirâmide medular. Eu nunca vou encontrar o segmento delgado num raio medular. Tudo bem? Guardem isso. Posso seguir? Vou seguir. Tá, nós já falamos aí do caminho. Apesar de estar um pouco obscuro aqui, que foi o único que eu achei que mostram todas as denominações dos vasos ou da vascularização ali presente, a gente não vai usar isso agora. Vamos usar exatamente essa imagem que está sendo mostrada aí. E eu já tinha falado para vocês, os vasos, tanto o ramo arterial quanto o venoso, que estão associados com os rins, eles recebem os nomes de onde eles vão estar correndo no estroma. Então fica muito fácil da gente guardar. Primeiramente, esse ramo arterial que está entrando aí no rim é a artéria renal. Tudo bem? A artéria renal, ela vai se dividir ou ramificar e vai formar o que é chamado de artéria segmentar. Logo em seguida ela, lá na região da pelve renal. Tá, olha agora, ela vai subir ao lado de cada pirâmide, ou entre as pirâmides. Quantas pirâmides a gente tem aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, acho que 5 e 6, ou é uma só aqui. Não interessa. Mas ela está subindo entre as pirâmides. E aí, o que era o conceito mesmo de lobo? Uma pirâmide mais o córtex que a reveste, ou a envolve, não era isso? Essa que está subindo entre as pirâmides no estroma, ela recebe o nome de artéria interlobar. Tem uma pirâmide de um lado, uma pirâmide do outro, formam lobos, e a que está subindo ainda é entre lobos. Dá para entender, né? Tudo bem? Tá. Aí ela vai na base, ela vai correr na base, ramificação dela, entre o córtex e a medula. E essa artéria agora, menos com calibre menor, obviamente, que veio de cada artéria interlobar, ela é chamada de arciforme ou arqueada. Tudo bem? Tá da base das pirâmides. Cada uma tem artéria arciforme ou arqueada. Aí ela vai subir, olha agora, em direção ao córtex, entre raios medulares. E o que era mesmo um raio medular, mais o córtex que o reveste, ou envolve? Lóbulo. Não era isso? As que sobem então da arqueada ou arciforme entre os raios, no estroma, elas são chamadas de artérias interlobulares. E cada raio forma um lóbulo. Tudo bem? E essas interlobulares, está aqui, ó, já estão aqui. O que ela vai originar como ramificação? A arteríola aferente, que se capilariza, forma o glomérulo, um tufo de aproximadamente 50 capilares fenestrados, que se reúnem para formar o vaso porta. Quem é esse agora? A arteríola eferente, que de novo se capilariza na região cortical. E elas vão estar no estroma, que está associado à porção contorcida, ou às porções contorcidas do proximal e do distal. Como é que eu chamo essa rede aqui? Capilares peritubulares. Mas existe a arteríola eferente que pode originar uma outra rede de capilar que vai para a medula e está muito associada à alça do néfron. Claro que ela está no estroma, né? E essa rede de capilares agora associada à alça do néfron são os chamados vasos retos. Por que retos? Porque a alça do néfron é reta, tem o mesmo nome, né? Associação aí. Moram no estroma da medula. Qual é a volta? Vamos falar da volta. Os capilares peritubulares ou os vasos retos vão originar essa estrutura aqui. Porque todo capilar tem sensibilidade arterial e venosa, no caso dos vasos retos e da rede peritubular. Porque esse aqui não tem extremidade venosa, vocês lembram disso, né? Tá, então a extremidade venosa desses capilares, dessas duas redes, estão aqui. E aí ela vem como veia interlobular. Depois da interlobular, veia arciforme ou arqueada, veia interlobar, veia segmentar, veia renal e vai embora. Os mesmos nomes das artérias têm os seus correspondentes às veias.
E aqui ao lado, apesar que quem está mais próximo vai conseguir enxergar melhor, ele está mostrando exatamente o nome desses vasos. Artéria renal, artéria segmentar, artéria interlobar, arqueado arciforme, interlobular, arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. Por que está tudo vermelho? Porque carregam sangue oxigenado. Aí vem os capilares peritubulares e os vasos retos. Por que ele colocou em roxo, o destaque em roxo? Porque esses capilares apresentam extremidade arterial e venosa. É diferente do glomérulo, que só tem extremidade arterial. Lembra da importância disso? A pressão hidrostática, formar constantemente filtrado, né? Tá, e aí, dos capilares peritubulares ou os vasos retos, quem que a gente vai ter? A volta. Veia interlobular, veia arciforme ou arqueada, veia interlobar, veia segmentar, veia renal, e vai embora aí da pelve renal. Tudo bem? Qual é o vaso mais importante para histologia, né? Que a gente realmente vai ver, enfim, que tem toda a ver com a história? O glomérulo, a arteríola aferente, a arteríola eferente, os outros vasos mais calibrosos não tem muita funcionalidade para a gente pensar. Mas dá para a gente falar quem é quem, pela própria denominação e aonde que elas estão. É muito fácil. Tudo bem, pessoal? Vou seguir. Deixa eu só voltar um pouquinho. Isso aqui são vasos. Na junção córtico-medular ou justa-medular. Isso aqui é a base da pirâmide. Tá subindo o raio medular aí. Que vasos poderiam ser esses, ramo arterial e venoso? A arqueada ou a arciforme. Tanto faz, arqueada ou arciforme. Tanto extremidade, tanto ramo arterial quanto venoso, eles recebem o mesmo nome. Para eu saber se é veia, arqueada ou artéria, eu tenho que olhar a parede, aquela velha história. Aí vocês vão ver ali na base, dá para ver os vasos mais calibrosos aí, né? São vistos, visualizados. Tudo bem? Vou seguir. Tá, vamos olhar essa imagem. Isso aqui é uma técnica que se faz onde se injeta endovenosamente uma gelatina carmim no trajeto dos vasos. E aí a gente tem, repare, um vaso um pouco mais calibroso e depois um vaso um pouco menos calibroso. Mas esse menos calibroso está associado com essas estruturas arredondadas. O que é cada estrutura arredondada? O glomérulo. Aqui está marcando o vaso, não é o corpúsculo. Ele mora lá dentro do corpúsculo, né? Então tá certo, é o glomérulo. E o que vaso seria esse aqui, ó? Ou a arteríola aferente ou a eferente, a gente não consegue saber. Mas qual é esse aqui, ó? Com certeza. Que origina a aferente aí, ou eferente? Interlobular. E essa provavelmente é quem? A arciforme. Né? E o resto aqui, ó? Todos esses capilares aqui. Aqui é peritubular. E aqui na medula? Os vasos retos. Que é o que a gente está vendo aqui no esquema ao lado. Né? Vamos olhar no esquema ao lado. Artérias e veias. Olha agora. Interlobar. Então, a pirâmide estaria aqui. Arciforme ou arqueada, tanto faz. Interlobular. Aí arteríola aferente e eferente. A eferente origina os capilares peritubulares. E a eferente também pode originar na medula os vasos retos. Tudo bem? Olha o que o autor fez aí nos vasos retos. Ele desenhou em vermelho e azul para mostrar que tem extremidade arterial e venosa. Mas ele pecou para desenhar isso lá no peritubular. Ele não desenhou essas duas extremidades. Mas existem. E essas redes são de capilares contínuos. Só o glomérulo é fenestrado. Tudo bem? Onde correm esses vasos? No estômago intersticial. Ou da medula ou do córtex. Né? Que a gente estava falando aí anteriormente. Presta um minutinho. Qualquer capilar que vocês venham a ver na medula, ele é vaso reto. Qualquer capilar que vocês vejam aí no córtex, ele é chamado de capilar peritubular. Tudo bem? Pode falar. Glomérulo. Arteríola aferente, glomérulo eferente. Só tem arteríola, né? Posso seguir? Vou seguir. Pode falar. Isso.
Ó, Henrique, glomérulo é sinônimo de capilar fenestrado. Um tufo de capilares fenestrados. Se você falar para mim, glomérulo, eu vou entender, é uma rede de capilar fenestrado. Ok? É sinônimo. Dentro do corpúsculo renal. Corpúsculo ele tem a cápsula e o podócito. Você vai entender isso agora, tá? É só um minutinho. Tudo bem até aí? Pois não. Provavelmente essa aqui, ó, é a aferente. E essa é a referente que ela está originando aí os capilares. No esquema lá. Você consegue ver aqui? Essa que está saindo da interlocular e a outra que está originando que está roxo aí. O vaso porta é referente, que origina outra rede. Então só pode ser essa aí referente. Né? Num corte histológico você não consegue, Gustavo. Ok? Se é o que você está pensando já no corte, não dá para falar quem é quem. Podemos seguir? Seguir. Tá. Pensando em glomérulo corpúsculo renal, cuidado. Aqui já foi falado. Isso é o glomérulo. Por que eu estou falando que é ele? Porque é uma técnica que a gente vê vaso. Glomérulo é vaso, é capilar. Mas ele mora dentro de uma estrutura. Tudo é o corpúsculo renal. Tudo bem? Então não é apontar para aquele redondo lá como um todo e falar isso é glomérulo. Não. Tudo é corpúsculo. O glomérulo está lá dentro. Se vocês estiverem falando só em vaso, tudo bem, aí é glomérulo, né? Vamos ver essa outra história aqui. Os vasos também estão aqui em destaque. E é o que está em negro. Então, a cabeça de seta está apontando para o glomérulo. Porque é técnica para ver vaso. Né? Tudo bem? Mas a gente não pode esquecer que ele mora, isso aqui é um glomérulo, dentro de uma estrutura que tem dois epitélios. O parietal, que é a cápsula, e o visceral, que está em contato com o glomérulo, que a gente vai ver isso agora. Isso aqui é a microscopia de varredura, só para mostrar a cápsula, e o outro, que é o podócito, que é o epitélio visceral, associado a essa rede, que é o glomérulo. Vamos entender como é que é isso agora. Né? E eu já tinha falado para vocês que ele, todo o corpúsculo renal tem então dois epitélios, ele contém, deixa eu só ir para frente, o glomérulo, que são capilares fenestrados, e entre o glomérulo e o epitélio parietal ou a cápsula tem aquele espaço em branco, que não é artefato de técnica. A gente vai ver esse espaço agora. Ele é chamado de subcapsular, urinário ou capsular também. Qual dos três eu acho mais fácil guardar? Subcapsular, está embaixo da cápsula, subjacente à cápsula. Ele é urinário, está correto a gente falar isso? Não está correto, mas permaneceu. Por que não está correto? Porque o que está caindo ali não é urina, é filtrado glomerular ainda, né? E capsular fica estranho, né? Porque cápsula, espaço capsular, enfim. Eu acho que isso é mais fácil da gente guardar, subcapsular. Tem alguns livros antigos, espaço de Bauman. Não usa mais também esse nome, né? Vamos entender. Lembra da bola que eu falei para vocês? Imagine então uma bola aonde o tufo de capilar empurra essa bola e ela fica então com dois epitélios. O da cápsula, que é o fora, que a gente chama de folheto parietal ou lâmina parietal do corpúsculo renal, ou cápsula. E aquele que, na hora que o glomérulo forçou essa bola, ela empurrou, né, o tufo empurrou, e esse epitélio agora fica associado ao glomérulo. Esse epitélio é um epitélio modificado, e ele é chamado de podócito. O podócito, tem vários podócitos aí, né? Que é esse que está cobrindo o glomérulo. Tudo bem? Dá pra gente enxergar na microscopia de luz? O parietal com certeza, o espaço subcapsular com certeza, mas os podócitos na microscopia de luz fica complicado. Porque além deles eu tenho mais duas células aí no glomérulo. A endotelial e a que sustenta tudo isso que vocês vão ouvir que é novidade, a mesangial. Tem autor que fala, todos os núcleos que olham para o espaço subcapsular pode ser de podócito. Pode ser, não se sabe na microscopia de luz se são.
né? Então a gente vai discutir isso já já. Deu para entender como que forma aí o corpúsculo renal com esses dois epitélios? Pois não. Essa cápsula é dos tá? Não, essa cápsula é um epitélio. Simples tofimentoso. A bola é epitélio. Pensa numa bola de futebol. Tudo epitélio. Aí vem uma coisa e empurra isso. Tudo continua sendo epitélio. Então a cápsula é epitélio. Não é a mesma cápsula do rim que é conjuntivo. Tá. O glomérulo é uma estrutura epitelial. Né? Essa cápsula vai estar dentro do estômago intersticial. Essa cápsula está dentro do estômago intersticial. É envolvida pelo estômago intersticial. Isso mesmo. Posso seguir? Pois não. Glomérulo ou do corpúsculo? Está no glomérulo. Mas não estava na visceral do corpúsculo, você estava no podócito? Espera só um minutinho. Posso seguir? Vamos seguir. Vamos olhar agora, na microscopia de luz, vários corpúsculos renais em diferentes colorações. Essa é em HE ou HE, tudo bem? Então, toda essa estrutura aqui é o corpúsculo renal. Esse epitélio simples pavimentoso, consegue enxergar os núcleos pavimentosos aí? Uma camada de núcleo. É o epitélio parietal ou a lâmina parietal do corpúsculo renal. Isso é sinônimo de cápsula do corpúsculo renal. Entendeu, Henrico? Isso é a cápsula. Tá bom? Esse espaço em branco não é artefato. Como que eu chamo ele mesmo? Espaço subcapsular. Ah, mas eu não quero chamar assim. Tudo bem. Espaço urinário, espaço capsular. Só evitem chamar balmo porque a gente não usa mais isso. Né? Tá, ele tá aí. Como esse também tem. Né? Toda essa estrutura aqui, quem é mesmo? O glomérulo. Como toda essa estrutura aqui também é o glomérulo. Só que quando eu olho aqui, eu vejo vários núcleos. Vocês conseguem ver? Tem vários núcleos aí, ó. A quem pertencem esses núcleos? A 3 tipos de células. O podócito, a célula endotelial do capilar fenestrado, que é o glomérulo capilar fenestrado, e a célula que sustenta tudo isso. Isso é capilar. Capilar corre num conjuntivo. Lembra disso que a gente falou? Mas aqui tem que ter alguma coisa que sustenta, semelhante à função de um conjuntivo. E como é que eu chamo isso? Mesângio. Então vocês não tinham ouvido. Mesângio intraglomerular. Tá aí, ó. Junto. Deu para entender, Enzo? Eu não sei falar quem é quem aqui. Mas não entendi o podócito, não interessa. Calma. Tudo bem que tem 3 aí? Pode ser núcleo de podócito, célula endotelial ou da mesangial. Guarda primeiro isso. A cápsula seria só parietal ou também visceral? A cápsula é só parietal. Só parietal. Podócito é sinônimo de epitélio visceral, que está associado com o glomérulo. Supracapsular seria o espaço entre as duas lâminas. Isso, subcapsular, espaço entre as duas lâminas. Isso mesmo. Sim, é isso mesmo. A microscopia de luz. Eletrônica você vai ver, varredura você vai ver. A gente vai chegar agora na cara dele. Mas aqui na microscopia de luz a gente não consegue falar. Alguns autores falam, todos os núcleos que olham para esse espaço subcapsular pode ser de podócito. Eu prefiro não falar. Pode. Não sei se é. Posso seguir? Essa imagem aqui, muito forte, Sim. Por isso que eles falam que os que ficam voltados, os núcleos voltados para o espaço, pode ser de podócito. Entendeu? É, porque eles estão na extremidade. Bem provável. Eu não sei se é mesmo. Vou mostrar ele agora. No meio, provavelmente é mais endotelial e mesangial. Eu vou mostrar, espera só um minutinho. Posso seguir? Vou seguir. Reparem o que o autor tentou mostrar. Corpúsculo renal, claro que ele não está voando, tem um estroma. E o que seriam essas estruturas aqui em volta deles, ó? O que é isso?
Capilar não pode ser. Tem uma espessura muito grande isso aí. Quem que mora junto com o corpúsculo renal na região cortical? As porções contorcidas do proximal e do distal, não é isso? Os mais corados é proximal. Então é tudo proximal. Aqui tem um distal, que tem uma luz mais ampla. Já já a gente vai falar só de túbulo renal. A gente primeiro começou pelo corpúsculo. Vamos olhar esse corpúsculo agora. A mesma história desse, só que qual que é a diferença? Ele não tem um espaço subcapsular tão grande, mas ele tem a cápsula, ele tem o espaço subcapsular, ele tem o glomérulo com 3 tipos de núcleos que a gente já tinha falado, né? E qual é a diferença de um para outro? Isso aqui também é HE ou HE, os dois são. O primeiro à esquerda mostra o polo vascular do corpúsculo renal. Polo vascular. O que é essa região que a cabecinha de seta está tentando mostrar? Que é aqui que está entrando a arteríola aferente, eu não sei quem é quem, capilariza, forma o glomérulo e sai a eferente. Esse é o polo vascular. E esse outro aqui é o polo urinário, também erroneamente chamado de polo urinário. Mas ele tem aí o espaço subcapsular, espaço urinário, em continuidade com a luz da primeira região contorcida do proximal. Ainda tá aí, ó. Por isso que é chamado de urinário, porque vai para túbulo, erroneamente, né? Além desse proximal do proximal que a gente tem aí, a gente tem um distal, só para vocês olharem aí a diferença entre um proximal e um distal. Tudo bem? Pensem no corpúsculo por enquanto. Então, todo o corpo... Peraí só um minutinho, Débora. Todo o corpúsculo renal tem 2 extremidades. Uma extremidade que eu chamo de polo vascular e uma extremidade que eu chamo de polo urinário. Tudo bem? Fala, Débora. Não, não tem. Posso seguir? Tá. Será que eu vejo essa arteríola aferente e eferente bonitinho? Não, não vai ver. Como é que eu sei então que eu estou vendo o polo vascular? Por uma estrutura. Oi? Não estando ligado ao túbulo, então tudo bem. Mas é por uma estrutura que é constituinte do aparelho justaglomerular, que a gente vai ver já já. Guardem por enquanto. Esse constituinte é chamado de mácula densa. Já já a gente vai ver o que é ela. Então, toda região que tiver a mácula densa, e cada corpúsculo tem a sua mácula densa, é a região do polo vascular. Guardem por enquanto. Tudo bem? A gente está montando a história. O polo urinário a gente vê perfeitamente. Tem que procurar aí, né? Vou exigir que vocês procurem? Não, eu vou exigir que vocês saibam que todo corpúsculo renal tem 2 regiões. Uma que eu chamo de polo vascular e outra que eu chamo de polo urinário. Posso seguir? Vamos ver as outras colorações. Isso é tricrômio ou tricrômico de Gomori. De novo, como que eu chamo tudo isso aqui, ó? Corpúsculo renal. Núcleos de que células é esse que eu estou apontando, ó? Epitélio parietal ou folheto parietal do corpúsculo renal. Eu posso chamar esses núcleos de cápsula do corpúsculo renal? Posso. Por que está azul aí, ó? Porque todo epitélio se apoia no estroma intersticial, isso é colágeno 1. Né? Tá. E esse espaço? Subcapsular, urinário ou capsular? Tá aí. E todo esse tufo aqui dentro? Glomérulo. E aí, ele está mostrando a seta o início de um proximal. Aqui eu tenho proximal, 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 e o distal que está aí perto. Então, se eu estou vendo o proximal aí, ele já está dando detalhe dele, provavelmente isso aqui é o polo urinário. Eu não estou vendo mácula densa. Já já a gente vai aprender como a gente vê a mácula densa. Vamos para o outro. Corpúsculo renal. Lá dentro eu vejo um pink muito grande, né, chamando muita atenção. E em volta dos túbulos, as porções contorcidas aí, a gente continua vendo uma linha pink. Alguém tem ideia do que seria essa linha pink? Ou o que seria isso que está pink lá dentro? Lâmina basal. PAS, hematoxilina, cora, colágeno 3, 4, glicoproteínas da lâmina, laminina, né? Então isso aqui é o PAS, hematoxilina, que dá pra gente ver lâmina membrana basal, tanto dos túbulos quanto do glomérulo. Por quê? Que será que ela é tão espessa assim?
Porque tem duas lâminas basais fundidas aí, de duas células epiteliais. Quem são as células epiteliais que moram aí? Eu sei de 3. Do endotélio e do podócito. É célula epitelial. Qual aqui não é epitelial? A mesangial, que faz o papel de um conjuntivo. Né? Já já a gente vai discutir isso aqui. Então eu só estou mostrando corpúsculos renais em várias colorações. Tudo bem? Dá para reconhecer o corpúsculo renal? Proximal e distal. Olha a diferença de cor. Também em HE ou HE a gente vê essa diferença que a gente vai falar já já. Vamos seguir. Tá, vamos entender isso. Capilar fenestrado está sendo esquematizado aí com esses buracos. E o podócito, ele parece um polvo cuja associação com o capilar fenestrado não é com o seu corpo ou a região que está o núcleo, mas sim com os seus prolongamentos que nós chamamos de pedicelos. Então reparem que ele fica erguido, ele não fica tocando e abraçando o capilar. Só os pedicelos dos podócitos envolvem os capilares. Então o que o autor pegou? Ele pegou os núcleos que olham para o espaço, que é aquilo que eu já falei que os autores falam, e está aumentando aqui para a gente entender por que eles falam que os núcleos que olham para o espaço pode ser do podócito. Ele fica voltado para o espaço. Onde está o núcleo? Depois a gente vai falar disso aqui. Então vamos entender. O número 1 é o capilar fenestrado, cheio de buraquinho aí. O número 2 seria a lâmina basal. Lâmina basal de quem? Da célula endotelial, mais do podócito, que está aí como número 3. Olhem como o núcleo dele fica voltado para o espaço, que é o espaço subcapsular. Quem é esse número 4 aqui, ó, que eu estou passando a ponteira? Como que ele é chamado? Cápsula. Lâmina ou folheto parietal do corpúsculo renal. E esse 5? Porção contorcida do proximal. O espaço subcapsular é contínuo com a luz da porção contorcida do proximal. Então, quando o filtrado glomerular cai nesse espaço subcapsular, ele já vai em direção à parte contorcida do proximal, que é um espaço contínuo. Vamos olhar o que o autor tentou mostrar aqui. O que seriam essas duas estruturas aqui, ó? Os pedicelos do podócito. Depois, o que é esse roxo que ele está mostrando aí? A lâmina basal, tanto do podócito quanto do endotélio. E o que está verdinho aí esburacado? O endotélio, que é fenestrado, aí presente. O capilar é fenestrado. O endotélio é fenestrado, mas a lâmina basal é contínua, que a gente já viu. Está representado aí pelo roxo. Então, tudo que cai no sangue e que tem a possibilidade de formar o filtrado, qual é o caminho que tem que seguir? Fenestra do capilar, a lâmina basal, que é contínua, e o espaço entre os pedicelos. Vocês estão vendo isso aí que o autor está mostrando? É esse o caminho que o extravasado do plasma, quando cai, ele tem que passar. Primeiro pela fenestra, depois pela lâmina basal, que é espessa, das duas células, e depois pelo espaço entre os pedicelos. Dos 3, qual seria o principal componente dessa barreira? A lâmina basal. Exatamente. É ela que é a barreira elétrica e a barreira mecânica. Ela deixa passar pouquíssimas coisas de de peso molecular baixo, de pequeno tamanho, não tão carregada e assim vai. Ela que controla mais essa passagem. Claro que a fenestra limita e claro que o pedicelo, o espaço entre o pedicelo limita, mas é a lâmina basal o principal componente. Tudo bem? Pois não. A cápsula, que é o epitélio parietal, eu posso falar só cápsula na imagem? Pode. Você pode usar as denominações cápsula, epitélio parietal do corpúsculo renal ou folheto parietal do corpúsculo renal. Tudo é sinônimo. Mas essa cápsula é do rim. Está lá fora, não é do corpúsculo. Nada a ver. Né? A gente está falando de uma estrutura que mora dentro do rim. Essa cápsula ali é diferente. Não é tecido conjuntivo. Professor, então a parte contorcida do tubo proximal é o que eu posso chamar de polo urinário. Ela faz parte do polo urinário. E que polo seria esse aqui onde o vaso está?
o vascular, né? Do polo oposto. Seria esse caso, extravasado. Sim, para formar o filtrado. Vamos olhar uma outra forma, que geralmente é isso aqui que a gente encontra, e se vocês colocarem aí microscopia eletrônica, qualquer imagem, pegar em livro, pegar em espetáculos, pegar em Google, vocês vão ver uma imagem igual a essa. Só que lá vai dar elétron denso, elétron lúcido, mas é exatamente isso que vocês vão ver. Vamos primeiro entender aqui, eu tenho dois podócitos, o capilar glomerular, que é fenestrado, que a gente sabe, e olhem como os pedicelos abraçam ele. O corpo dele, onde mora o núcleo, não toca no capilar. Por isso que é aquilo que os autores falam, os núcleos ficam então voltados para o espaço, a maioria pode ser de podócito mesmo. Ele não está colado lá no glomérulo, não está dentro daquela bagunça. Né? Eu prefiro não assumir isso, eu falo que tem 3 tipos de células lá e 3 núcleos diferentes. Né? Tá. Vamos olhar isso aqui. Isso aqui é o pedicelo dos podócitos. É eles que atingem o glomérulo. É esse espaço aqui que a estrutura tem que atravessar, o espaço entre o pedicelo. Depois a lâmina basal dos dois. O que é uma lâmina basal? Ela tem 2 estruturas. A lâmina rara e a lâmina densa. Lâmina densa e lâmina rara, quem são os principais constituintes? A densa é o colágeno 4, a rara ou a lúcida é uma glicoproteína. Quem é ela? Laminina. Claro que tem outras coisas. E imagine isso aqui 2 vezes, porque é uma do podócito e uma do endotélio. Então essa lâmina basal é muito espessa. Tudo bem? Repare que eu não estou falando de membrana, eu estou falando de lâmina. Aí não tem membrana basal, porque para ter membrana eu teria que ter quem ali? Colágeno. Quem é exclusivo de lâmina basal? Não acredito que até agora vocês não sabem disso. Quem é o colágeno exclusivo de membrana basal? 4. Pelo amor de Deus, gente. Tá difícil. De lâmina, eu falei que eu estou errado. De lâmina é o 4. Lâmina densa, estou errada. E de membrana? Voltando, 3. Desculpa aí então, hein? O pito. Tudo bem? 3 é da membrana. 4 é da lâmina. Lâmina densa é o 4. O 3 é de membrana. Eu não estou falando da membrana, não tem colágeno 3 aí. Não tem fibroblasto aí para produzir, né? Ok? Tá. E o que seria esse 1 aqui? O que ele está mostrando aqui, ó? O capilar fenestrado. Se vocês pegarem uma eletromicrografia, vocês vão ver exatamente isso aí, só que ela está em um esquema colorizada. Mas a eletromicrografia mostra exatamente isso, ok? Tá, então o que o extravasado, o plasma, vamos falar assim, para ele formar onde está essa seta aqui, que é o filtrado glomerular, o que ele tem que passar? Pela fenestra do capilar, pela lâmina basal fundida de 2 células, pelo espaço entre os pedicelos, né? E ele cai agora nessa seta aqui como filtrado glomerular. Ele é um extravasado do plasma. É a lâmina basal a barreira elétrica e a barreira física ou mecânica que impede passagem de coisas carregadas com carga e maiores, grandes. O principal constituinte dessas barreiras aí é a lâmina basal. Ou são as 2 lâminas basais. Né? Tudo bem? Vou seguir. Falando do mesângio, porque eu falei para vocês, olha, além da célula endotelial e do podócito, eu tenho mais uma que sustenta tudo isso. O capilar não pode estar sem nada, né? Ele está voando. E esse conjuntivo, entre aspas, que faria esse papel, é chamado de mesângio intraglomerular. Só que além dele sustentar, olha o que mais ele faz. Produz todos os componentes dessa matriz que moram aí, fatores de crescimento, eles têm capacidade de proliferação, e olha o que esse mesângio é, célula muscular lisa modificada. Então não é um verdadeiro conjuntivo também. Ok? Se eu tenho mesângio intraglomerular, obviamente eu vou ter quem? O extraglomerular. E ele está aí, ó. Aonde que existe o mesângio extraglomerular? Entre as arteríolas aferente e eferente.
também não estão voando, elas saíram de um estromo intersticial e vão entrar para dentro de uma estrutura que tem, é redonda aqui, é o corpúsculo. Quem é que sustenta essas arteríolas? Esse mesanjo extraglomerular. E a principal função deles, além de sustentar aí nessa região, né, o epitélio aí da vaso que está voando, ele tem a capacidade de fazer fagocitose, células mesangiais extraglomerulares, como uma forma de proteção. Isso não quer dizer que são macrófagos pertencentes ao sistema mononuclear fagocitário, não tem nada a ver com esse sistema. Ok? Então vamos voltar. Lá para o corpúsculo renal. Que células que eu vejo aqui no corpúsculo renal? Núcleos de que células? Endotelial, podócito e mesangial intraglomerular. Eu preciso falar intraglomerular? Preciso. Porque eu tenho a extraglomerular. Onde que moraria a extraglomerular? No polo vascular. Onde está a arteríola aferente ou eferente. Tudo bem? Então o polo vascular, quem que ele tem? Arteríola aferente ou eferente, que geralmente a gente não vê. Já falei para vocês guardarem uma coisa que a gente vai ver já já. Quem é o outro componente que fica aí no polo vascular? A mácula densa. A gente vai ver já já. E agora, quem mais que é o terceiro que eu pus aí? O mesângio extraglomerular. Tudo bem? Isso é o polo vascular. Tem mais um componente aí que a gente vai ver já já. Ok? Vamos seguir. Tá. Vamos passar para os túbulos. Já já a gente vai fazer um intervalo. Artéria e veia correndo paralelas e um ramo subindo que vai estar associado com o corpúsculo renal que o autor desenhou aí. Como que eu chamo essa artéria aqui que eu estou passando a ponteira? Ela vai originar que está entrando e vai se capilarizar lá dentro. Quem é essa aqui, ó? Interlobular. E quem é essa que está correndo aqui na junção córtico-medular? Arqueado ou arciforme. Tudo bem? Para cima é córtex, para baixo é medula. Né? Então a interlobular está subindo aí, vai originar a aferente, capilariza para formar o glomérulo lá e sai a eferente. Ok? O que o autor desenhou aí? Os vários tecidos epiteliais que existem aí, nessa região. Vamos ver esse primeiro. Quem é esse aqui, ó? Ele está mostrando que é a cápsula do corpúsculo renal. É um epitélio simples pavimentoso. Ok? Quem é esse segundo que está mostrando aqui, ó? É uma célula epitelial modificada que está associada com capilar fenestrado. Quem é esse segundo aqui? Podócito, é célula epitelial. Agora ele vai mostrar outras células epiteliais que seguem no néfron, né? Porque a gente falou do corpúsculo renal. Vamos falar das outras células epiteliais. As partes contorcidas do proximal e do distal estão esquematizadas aí, sendo mostradas aí. Que tipo de epitélio é esse? Classifiquem para mim. Uma camada ou mais de uma camada? Simples. E qual é a forma da célula? Cúbica. Núcleo redondo. Mas quem é um pouquinho mais alto? Essa aqui, vocês concordam? E essa aqui tem o que de diferente da de baixo? Muito mais mitocôndria nas lojas basais e borda estriada. Ele pôs microvilosidade aí, mas está errado. Essa é a porção contorcida do proximal. E essa é a porção contorcida do distal. Que o autor está puxando aí, ó. A porção contorcida do proximal e a porção contorcida do distal. Está mostrando aí. Quando eu for olhar no corte histológico, o fato de ter borda estriada e de ter muita mitocôndria faz o que para eu olhar e falar que isso é proximal? Como que eu vou olhar e falar da cor? Mais acidófilo, por causa dos citocromos mitocondriais, e tendo borda estriada, como que fica essa luz? Mais ampla, vazia ou mais cheia? Mais cheia, vocês vão ver, ela é mais fechada. Tá perfeitamente, não tem dúvida, a gente não consegue errar, não consegue, não tem como, só se quiser. Tá,
Essas são as porções contorcidas, mas ele tem a porção retilínea, o proximal e o distal. Será que elas são diferentes disso? O que vocês acham? Mesma cara. Não tem diferença nas porções retilíneas, proximal e distal. Mas onde elas moram? Elas moram lá na medula, que a gente já viu. Ou no raio medular, ou na pirâmide medular. Porções retilíneas do proximal e do distal. Tudo bem? E aí, o que o autor colocou aqui? Um outro epitélio simples cúbico, que não tem a cara desses dois. Primeiro, ele não tem um monte de mitocôndria, não tem borda estriada, e ele é menos corado, vamos falar assim, um pouco menos corado, mas olha agora o detalhe. Tem muita interdigitação entre as células. O que eu vou encontrar como essa cara na microscopia de luz? Separação visível entre as células. Então, o túbulo renal, que for epitélio simples cúbico, que todos são, mas tiver uma separação muito bem evidente entre as células, é o coletor. E aí a gente já sabe que o coletor no córtex, ele é medula, né? Pirâmide. Ele é parênquima medular, vamos falar assim. No córtex, ele estaria no raio medular. E na medula, na pirâmide medular. Tudo bem? Ou seja, lá perto do corpúsculo renal, eu não vou ver coletor. Eu tenho que achar um raio medular. Tá certo isso? Já já a gente vai procurar. Posso seguir? O coletor vai ser esse. Sim. Vamos seguir. Agora indo para a medula. A gente está mostrando a porção contorcida do distal, do proximal, do distal e o coletor. Esse coletor mora no raio medular. Tudo bem até aqui? Vamos agora ver o proximal e o distal. Em HE ou HE, reparem na luz do distal, como ela é muito mais ampla, limpa, do que de um proximal, que ele é mais fechada. Tudo bem que ele está cortado longitudinal, vamos pegar esse que está cortado transversal ou esse. A luz do proximal é mais fechada, e reparem a espessura do epitélio simples cúbico, como ele é mais alto do que o distal, e como ele é muito mais corado. Ah, mas eu não quero ver em HE. Vamos lá para o tricrômio, mais fácil ainda da gente ver. Proximal e distal, não tem o que errar. Né? Mas quando eu olho, parece que tem muito mais proximal do que distal, não parece? Por quê? Ele é muito mais comprido. E ele é muito mais comprido por quê? Porque é aí que vai dar, ou ocorrer, praticamente a maior parte da reabsorção do filtrado glomerular. Glicose, pequenos aminoácidos, é aí a grande funcionalidade do túbulo renal. Por isso que ele tem borda estriada, né? E ele é muito comprido, para demorar bastante tempo para ele passar aí e conseguir tirar desse filtrado o que ele consegue tirar. Tudo bem? É que nem o jejum lá no intestino delgado, ele é muito mais comprido que o resto, porque lá é a maior parte da absorção, né? Que a gente já viu o mesmo pensamento aqui. Tá, ficou claro quem é quem aqui? O que é esse azul que eu estou passando a ponteira aí, ó, que ele tá azul? Como que eu chamo isso mesmo? Estroma intersticial. Reparem que róseo, em HI ou HL, não fica tão em destaque. Mas a gente tem que lembrar, isso é epitélio, não pode estar voando, tem que ter um conjuntivo, e o conjuntivo é chamado de estroma intersticial. Tudo bem? Vou seguir. Vamos agora para a medula. Reparem, é a mesma porção contorcida, que a gente já tinha mostrado, proximal, distal, coletor. E ele está mostrando agora na alça do néfron. Então, só para vocês verem que a porção retilínea do proximal tem a mesma cara que a porção contorcida. A porção retilínea, escrevendo delgado não, vamos cá. A porção retilínea ascendente do distal tem a mesma cara da porção contorcida. O coletor tem a mesma cara daquele coletor que mora no raio medular. Esse é novo agora, que é o segmento delgado da alça do néfron. É esse aqui que a gente vai poder confundir com o vaso reto capilar. Porque o epitélio é simples pavimentoso. Mas só qual é a grande diferença? Ele não é tão pavimentoso quanto o endotélio. Dá pra gente ver isso perfeitamente. É só ter boa vontade para procurar. Né? E a gente vai olhar e vai procurar, vai achar. Bom, o que o autor está mostrando aí? Lembrem lá daquele rim que a gente estava falando.
o início da medula e mais a porção mais interna dela. E ele está pegando um corte dessa região. Então ele já está pegando medula. E a primeira região dela, mais interna, os túbulos estão cortados transversais. Aonde que eu vou encontrar eles mais cortados longitudinais? Mais profundamente. Mas dá pra gente enxergar quem é quem. Que parte é essa aqui? Que túbulo renal é esse? Proximal. E esse aqui? Distal. Não tem diferença nenhuma. Mesma cara das porções contorcidas. Como que eu sei que eu estou na medula e eu não estou no córtex? Porque eu não estou vendo corpúsculo renal. Né? E eu vejo um monte de estrutura cortada aí, junto. E aqui é outra forma de esquematizar um proximal e um distal, né, ali presente. Isso cortado transversal. Se eu descer mais ainda profundamente, eles vão aparecer mais longitudinais, maiores, aí a gente vê mais fácil. Né? Aí eu estou no raio medular. Reparem, quantos raios medulares eu tenho aqui? Ou quantos lóbulos eu tenho nesse esquema à esquerda? 2 lóbulos. O lóbulo é um raio medular mais esse córtex que o reveste, ou envolve. Esse outro lóbulo compartilha o mesmo córtex desse aqui. Não dá para falar esse, até aqui vai desse, até aqui vem um, não existe isso. É sempre um raio e o córtex, o parênquima cortical que está aí. Parênquima e estroma, né? Tudo bem que são 2 lóbulos aqui, pessoal? Tá, aí o autor pegou o raio medular e está aumentando aí. Quem é esse túbulo renal? E quem é esse? Proximal é esse mais curado, luz mais fechada, está cortado longitudinal. E esse aqui? O distal. Então reparem, é a mesma cara no raio medular. É a mesma cara lá na pirâmide medular. Independente se está em corte transversal ou longitudinal. Só que no raio medular, o que eu não vou encontrar mesmo? O segmento delgado. Posso encontrar o coletor aqui? Posso. É que a gente ainda não está falando do coletor. Mas o coletor vai morar tanto aí como pode morar na pirâmide medular. É aquele que vai ter a divisão certinha entre as células. Né? E aí a gente vai entrar, depois do intervalo, nos coletores, túbulos e ductos coletores e o segmento delgado da alça do néfron. E aí a gente vai procurar aí na pirâmide medular. E diferenciar ele do vaso vértice. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um intervalo, então. Vocês estejam aqui 5, 10, 15